A violência tem se tornado um dos temas de eleição de nossos novos autores. A escritora Ana Paula Maia, nossa entrevistada de hoje, vai além e trabalha com os requintes da crueldade. Seus personagens, despidos de qualquer ética ou princípio, cultivam a maldade como base da sobrevivência. Como a escritora se aprofunda neste dolorido âmago, a gente fica sabendo na conversa com Ana Paula Maia. Na dica de leituras, as memórias de duas mulheres inovadoras. A gente analisa Minha Guerra Alheia, de Marina Colaçan, e O Não Me Deixes, de Raquel de Queiroz. O Leituras começa agora conversando com Ana Paula Maia. Ana, vamos começar essa conversa por um aspecto que é muito comum na sua literatura e no Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, isso está muito presente, que é a questão da degradação do homem, né? Quer dizer, você trabalha com os personagens no limite da degradação, né? No ponto mais terrível dele, né? Mais danado e tal, né? Quer dizer, como é que nasce essa sua ficção? Eu sempre costumo dizer que eu escrevo sobre aquilo que me causa repulsa, sobre as coisas que eu acho que eu não suportaria, ou que eu sentiria assim talvez um medo muito grande de viver. E se eu fosse como aquela pessoa, se eu tivesse que passar por aquilo ali? Então, a minha literatura, ela acaba nascendo de temores. Eu escrevo por medo, eu escrevo por temores, né? Certas obsessões, talvez, mas nunca escrevo sobre o que eu vivo, nunca escrevo sobre o que eu sinto, o que é bom, mas eu sempre tenho um olhar voltado para aquilo que me causa um assombro, né? Eu sempre gostei de coisas que me assombram desde pequena, então acho que não seria diferente eu ir para a literatura, levar esse assombro para a literatura. E aí passa por um lado, que eu acho que isso começou a acontecer conforme eu fui escrevendo, essa necessidade de perseguir personagens são contraditórios nas suas emoções, são personagens que têm um aspecto, uma aparência, mas no interior, nas emoções, eles têm uma humanidade ali que você não espera, tem uma degradação evidente, mas tem uma humanidade que não se espera, é uma mistura, uma conjunção de sentimentos que eu não sei muito bem como nasce, mas eu acho que isso acaba nascendo de uma necessidade de confronto desses personagens, de confrontar esses sentimentos, essas emoções. Eu gosto muito do contraste, não só do contraste das cores, mas dos contrastes que existem nesses personagens, né? Eu me acho muito contraditória também. E em alguns pontos das minhas opiniões, da minha vida, eu acho que eu tenho coisas, eu costumo dizer que eu tenho dois corações batendo no meu peito, porque tem horas que assim, não é impossível, não dá para ser uma pessoa e ser tão diferente em momentos e viver muito bem assim. Então eu acho que isso, os meus personagens refletem muito do que eu sou também, dessa questão da contradição. E o assombro, ser uma pessoa um pouco assombrada, que eu acho que eu sempre fui, isso acaba refletindo diretamente na criação desses personagens, né? Agora, há um aspecto disso que é visivelmente uma literatura inventada, né? Quer dizer, quando eu digo assim, uma literatura inventada, é uma certa diferenciação que já fazia o Graciliano Ramos, né? Que ele dizia assim, eu só escrevo sobre aquilo que vi, né? Quer dizer, essa coisa de você escrever sobre o que você não viu, né? Porque você não viu essas degradações, essa violência toda, né? Que está no seu romance, né? Quer dizer, como é que esse assombro acaba lhe levando a essa imaginação? Eu escrevo muito por causa da imaginação também, né? E não sei, eu acho que de tudo o que eu vi um pouco, né? Das coisas que eu escrevi, eu vi um pouco. Eu vi ou pessoalmente, ou vi por uma reportagem, ou vi por uma foto, ou vi, não sei, à distância. E eu costumo
E essas as pequenas imagens assim, ficam muito presentes em mim. Justamente eu escrevo, demoro às vezes a processar um livro, porque aquela imagem não sai da minha cabeça mais e fica me perseguindo. E eu começo a ter uma vivência imaginativa com aquele lugar. Como seria ter aquela profissão, como seria fazer aquilo. O próprio gosto do sangue, como é, até porque todo mundo já cortou a boca alguma vez na vida, sabe como é. Então tem certos cheiros, certos gostos, certas coisas que ficam entranhadas muitas vezes no meu imaginário. E na hora que eu vou escrever, eu acabo indo para esses caminhos, muito sensoriais, muito de lembranças, muito de como será. Dificilmente eu vou em campo, é difícil até conseguir acesso a esse mundo que eu escrevo, é muito difícil para mim. Então eu procuro me cercar de algum tipo de pesquisa, né? Mas acho que 90% é imaginação, 10% de pesquisa, né? Apesar de eu pesquisar muito, eu vejo que a pesquisa, ela só me dá uma segurança de que eu não estou falando uma besteira, né? Não estou falando nada errado, o processo é esse. Mas é imaginação. E eu acho que por eu gostar muito dessa questão do inventar, do imaginário, é que o meu quarto romance se passa numa cidade fictícia. Eu falei assim, não, eu cheguei a uma conclusão, eu falei assim, não, de fato eu vou ter que ir para uma cidade fictícia para eu querer contar tudo que eu quero contar, né? Apesar de eu estar contando coisas que eu acho que é o nosso mundo, mas eu vou ter que ir para algum lugar, levar essas histórias para algum lugar. Porque o Entre Rinhas, ele não tem um espaço geográfico definido, mas no próximo livro, esse espaço se define, e não só se define como... É uma outra história, porém é a continuação, é uma terceira parte dessas duas histórias que está aqui no Entre Rinhas, né? Que são duas novelas. Eu cheguei a um ponto e falei assim, não, aqui não dá. Eu vi que não dava. Eu falei, vou ter que ir para um lugar fictício, vou ter que criar. O lugar já tem cidade, já tem um município, eu já sei tudo o que acontece, eu falei, no próximo já vai acontecer ali em volta. Então, de fato, o que eu estou fazendo é criar um universo. Livro após livro eu quero ir construindo isso, esse universo, esse mundo à parte, que não é tão à parte do nosso, né? Mas é para eu poder contar tudo que eu quero contar, eu acho que da maneira que eu quero fazer. A Macondo pessoal, né? Pois pois é. A Macondo é extremamente inventada, embora tenha algo a ver com as cidades habitadas pelo Gabriel Garcia Marques. Eu acho que Macondo mais o habita do que... Pois é. Então eu acho que eu tenho isso também. Estou indo para um lugar meu, mas que eu compartilho para eu colocar quem eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu posso... O cenário é muito vasto, é muito misturado, né? Eu só não tenho mar, mas nesse cenário tem muita montanha, tem muito lugar, tem quase lugares desertos, tem de tudo, né? Então é bom, porque geograficamente está na minha cabeça, né? Eu tenho de tudo ali dentro. Tem um solo onde pisar, né? É. Agora, Ana, a questão da criação desses personagens, né? Porque esses personagens, eles têm uma psicologia curiosa, né? Porque são pessoas que ele banaliza a sua própria degradação, né? Não que eles se conformem tanto com isso, mas eles a aceitam da maneira mais natural possível. Ele acha que alguém tem que fazer aquele trabalho e é ele. Ele como se fosse até uma certa coisa quase que religiosa, né? Alguns personagens têm essa coisa, né, fatalista da religiosidade, né? De dizer, olha, é Deus, né? Uma coisa assim meio, né? Tem o personagem que briga com a noiva, né? Que acaba matando a noiva, o Wagner, né? Não é o Wagner. O Edgar Wilson, que é o abatedor de porcos. Que ele trata aquilo assim com uma extrema, quase que uma missão, né? Que ele tem que fazer aquilo porque é aquilo que precisa ser feito, né, e tal. Quer dizer, esse jogo da fatalidade dos personagens, vamos falar um pouco sobre isso. Eu falo que é o código dos pistoleiros, né? Eles têm um mundo de leis próprias, né? São personagens que eles... esses protagonistas dessas histórias, eles têm um código de ética próprio, em que e dentro das histórias, do ponto de vista dele, é correto.
quando você acompanha, você fala, não, ele tem uma razão para fazer isso, porque o código de ética desse personagem permite ele fazer isso e lavar sua honra, se ele está sendo traído, dele... A fidelidade também desses personagens. Tem uma coisa apostólica ali, né? Eles levam a cruz um dos outros, eles ajudam muito uns dos outros, e tem uma fraternidade muito grande, né? O amor fraternal é muito presente nas histórias. O amor erótico, ele não passa também pelas histórias. Nem muito amor de pai com filho, é um amor muito de irmão.